Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a mensagem de número 118, intitulada O Paralítico. É uma anotação de Marcos. Será comentado pelo nosso querido Emmanuel. Vamos lá então para a mensagem? O paralítico. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, tentando colocar o paralítico próximo de Jesus para Jesus fazer a cura, realizar a cura, ninguém conseguia entrar com o paralítico. Imagine, se hoje em dia é difícil você conduzir alguém em uma cadeira de roda, imagina naquela época que não tinha uma cadeira de roda, se era um paralítico, ele deveria estar num leito. Aquelas camas feitas de madeira, que um segura de um lado, outro segura de outro, tem um leito. Então, tenta para um lado, tenta para o outro, não conseguiram, se desesperaram. Agora imagina, essa casa obviamente não deveria ser muito alta, tiraram as telhas ou palha, fizeram uma abertura e aí subiram com o cidadão, desceram no centro da sala ali, aquela criatura toda amarradinha naquele leito. A multidão, cada um querendo ser atendido e sem olhar para a necessidade do outro, né? Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sobre a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente a oportunidade divina. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. O Emmanuel, ele é maravilhoso. Então, vamos ver a cena. O paralítico não podia andar só, então amigos o carregaram. Outro movimento, tudo isso para estar na presença do nosso Senhor Jesus. O outro movimento, olha, nós vamos ter que te subir. Ele poderia ter dito, não, é muito perigoso, eu posso cair, é muito dificultoso, imagina eu ficar amarrado nessa esteira. Em nenhum momento ele disse, vamos. Não colocou dificuldade, tamanha vontade dele de estar na presença do nosso Senhor Jesus. Subiu lá, desceu ribanceira abaixo e acabou sendo atendido. E aí Emmanuel, pegando esse material, faz uma metáfora.
Ele diz assim: se tu estás em condições, e às vezes nós temos dificuldade de estar na presença do Senhor, dificuldades pequenininhas, e a gente ainda coloca mais dificuldade ainda. Eu não posso por causa disso, eu não posso por falta de tempo, eu não posso, e vai se distanciando. E nós vamos nos encontrar nesse paralítico tamanha vontade dele de estar na presença do Senhor. E aí ele fala agora: vamos imaginar que você está realmente sem condições de estar na presença do Senhor. Aí ele diz: utiliza os amigos espirituais. Foram os amigos que carregaram? Utiliza os amigos espirituais, que eles te levarão até a presença do Senhor e te entrega na presença do Senhor. Então, em nenhum momento se afaste do Senhor. Mesmo que você não tenha condições físicas, materiais de estar nessa presença, chame os amigos espirituais e peça para que eles te possam conduzir à presença do nosso Senhor Jesus. Que lindo, né? Emmanuel é de uma beleza muito grande. Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós te rogamos, amor, a assistência necessária, o amparo necessário, porque todos nós aqui estamos reunidos em teu nome para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que os amigos espirituais possam conduzir o nosso trabalho, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando. Te rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar preparando o nosso terreno para recebermos as sementes que horas serão depositadas. Muito obrigada, divino amigo, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Muito bem, vamos lá? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Confere? A árvore é o símbolo de Deus aqui na terra. É o símbolo do trabalho dele aqui na terra. Se nós lembrarmos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que Jesus diz a Ismael? Que a árvore foi tirada da Palestina e foi plantada novamente, replantada na pátria do Evangelho. Então a árvore é sinônimo do trabalho, da vinha, do trabalho do Senhor. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, lá na introdução, nós vamos ver justamente o que? A cepa. Novamente, uma árvore lá, de certa forma, simbolizando o trabalho de Deus nosso Pai. E Jesus, então, sempre que ele vai utilizar, ele utiliza muito a árvore como esse símbolo do trabalho de Deus na terra. E aqui ele vai também usar um pouquinho. Vamos lá? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, o que é esse amigo espiritual? Simeão, Bordeaux, 1863. Qual é a técnica que ele vai utilizar aqui? Ele vai pegar várias passagens do nosso Senhor Jesus e vai comentar. Pegar vários tópicozinhos e vai comentar. Ele diz assim: nem todos os que me dizem, abre aspas, tá? Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. E aí Simeão comenta: escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir.
Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, abre aspas, sou cristão, fecha aspas, para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Normalmente, quando nós estamos envolvidos em uma religião, nós temos uma tendência a acreditar que o fato de estarmos ali já nos garante um pedaço do reino de Deus. O fato de irmos à missa uma vez por semana já estou quite com o Pai. O ato de eu ir ao centro espírita, tomar passe, assistir uma palestra, já estou quite com o Pai. O ato de eu estar, inclusive, fazendo um estudo, não é. Por isso é que ele diz aqui, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Já nos foi revelado também que o reino não é um ambiente externo. O reino é um movimento interno. Então não é uma questão de você é o escolhido, não. Você adentrou no reino que está em ti. Quantos dizem Senhor, Senhor, Senhor e não criam o reino dentro de si? O reino da paz, o reino da tranquilidade. Esse reino é, aconteça o que acontecer, tu estás bem contigo. Tu não perde a tua paz. Tu encontrou o reino dentro de ti. E o que é esse reino? É o reino do Pai. O que é o reino do Pai? Ele é o rei. Eu sou o servo. E como ele é o rei, ele comanda esse reinado. E eu me submeto a ele. Aconteça o que acontecer. Eu tenho uma confiança plena. Não que eu irei ser atendido em meus caprichos pessoais, mas que tudo que virá é para o meu crescimento moral e espiritual. Acabou. Não tem desespero. Olha que interessante isso. Então isso é um estado de alma. Então eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar dentro de um centro espírita, eu posso estar dentro de qualquer instituição, mas não ter construído o reino dentro de mim. Quando vem a tempestade da vida, vai levando tudo. É aquela fala do nosso Senhor Jesus: não construa a tua casa sobre a areia, construa sobre a rocha, que pode vir temporal. E quantos irmãos nossos espíritas nós nos deparamos extremamente desesperados quando a dor bate à sua porta. Às vezes é um pai ou uma mãe que adoece, ele cuida bem na primeira semana, na terceira semana ele já está aos prantos, ao choro, porque ele não aguenta mais. Não é verdade? E mesmo trabalhadores, irmãos de séculos de espiritismo. E você vê que a pessoa fica agoniada de como pode? Pode. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Porque nós sempre estamos estudando e nos preparando para os louros. E não para o testemunho. Às vezes as pessoas dizem, a Conceição parece que é um pouco pessimista lá abaixo, mas nós temos que estudar nos preparando para o momento do testemunho, para aquele momento que a dor vai apertar. E esse nosso estudo, ele é assim, eu não posso pegar esse estudo lá fora. Eu estou vendo que a Vitória está passando por uma apurrinhação, por um problema, por uma dificuldade, e eu estou percebendo que a Vitória não está tendo força suficiente para lidar com aquilo. Mesmo eu na condição de dirigente, eu não posso chegar lá e exigir dela o comportamento. Gente, agora é a hora de você pôr em prática tudo que a gente estudou. Não, eu serei uma carrasca. Eu não tenho esse direito. A única pessoa que tem o direito de se cobrar é a própria pessoa. É falta de estudo também do irmão que faz uma coisa dessa. Então o estudo ele serve para mim. Eu tenho que me cobrar, só eu sei o meu limite.
Então aqui nós estamos na condição de estar semeando, de estar movimentando a terra. É impossível a gente jogar semente sem mexer a terra. Então a primeira coisa, vamos remover a terra. Então a gente se incomoda, a gente se irrita, é algo assim, mas você está em movimento, jogamos a semente. Nosso trabalho é jogar semente, mas eu não posso chegar lá fora e obrigar que você dê frutos, se você ainda nem germinou. Então esse trabalho de germinar e crescer, esse é individual e intransferível. Então se eu encontrar a vitória lá fora aos prantos, eu vou acolher, como se eu acolhesse a qualquer irmão sem conteúdo espírita. Porque quem está passando pela dor é ela. Se todo esse material que nós estudamos, naquele momento, ela pudesse, tivesse acionado, se ela verdadeiramente tivesse construído o reino de Deus dentro dela, ela estaria passando dor, mas não desespero. Porque são duas coisas opostas. Você passa por dor, você chora, é natural, mas sem o desespero. E sem o desespero, porque o desespero é a falta da confiança em Deus. Em verdade, a reforma moral é um trabalho. E o principal. Então, dentro do nosso movimento espírita, se vulgarizou a palavra, você tem que trabalhar a frase sem entender verdadeiramente o que isso significa. Então, por um entendimento equivocado, o que as pessoas têm feito? Você está estudando e vem a cobrança, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Aí você pega essa criatura que ainda não começou a construção do reino de Deus dentro, leva a pessoa para o trabalho, a pessoa não tem maturidade espiritual para aquilo, não está preparado o suficiente, vai ter acidente daqui a pouco. Então, o primeiro trabalho que o cristão deve realizar, o espírita deve realizar, é o da reforma íntima. O santo está querendo dizer que eu tenho que ser perfeito para trabalhar? Não. Mas que você, pelo menos, tenha construído a sua base para levantar a sua casa. Então, o que nós vamos encontrando dentro do nosso movimento? Trabalhadores, ávidos de querer trabalhar, de querer pegar isso, de querer pegar aquilo, e está tudo bem. Quando a dor bate na porta, o que ele faz? Larga tudo e só. Tu imagina Paulo de Tarso abandonando tudo? Tu imagina Jesus abandonando tudo? É o coletivo, é o trabalho. E abandonou por quê? O que te levou a afastar de tudo? O que te levou a afastar do trabalho? Entendeste? Então não tem. Então temos que ter muito cuidado. O primeiro trabalho a realizar é dentro do meu mundo interior. Esse é o principal trabalho, é o necessário. Aconteça o que acontecer, eu vou sentir, eu vou balançar, mas a casa não cai não. Agora, Conceição, quando a pessoa sabe que está na hora dele ir lá enfrentar, porque nem todo mundo sabe disso, né? Nem todo mundo tem essa convicção. Vem, agora eu vou. Eu estou fincada na rocha, pode ir. Mas tu desvia um trabalho? O primeiro movimento, quando você quer fazer um trabalho espírita, quase sempre é movido pela vaidade e pelo orgulho. Logo no início. Quase sempre. Entendeu? Aquela avidez realmente do trabalho. Ela chega, na verdade, de uma forma... A pessoa sabe. O momento exato. E eu acho tão interessante como a misericórdia divina ela vai agindo. Cada trabalho vai te preparando para o próximo trabalho. Cada trabalho vai te preparando para o próximo trabalho. E aquilo vai cada vez tomando uma proporção cada vez maior. Mas eu particularmente, está certo que isso não pode ser uma regra, mas uma pessoa que está um ano de espiritismo, 1 ano e meio de espiritismo, se arvorar a trabalhar, tem uma coisa errada. Não dá. É acidente na Sé. Entendeu? Muito pouco. Quantos anos o Paulo passou no deserto? 3 anos. Quando ele foi para a casa do caminho, ele já começou trabalhando? Não, sendo atendido. E queira ou não queira, a obra Paulo Estevam, ela é um roteiro.
Ela é o roteiro. Então nós temos que ter muito cuidado. Prepara o terreno. Na condição de casa espírita, vamos preparar o terreno, vamos estudar, vamos amadurecer, vamos ver se isso tudo não é uma empolgação. Ah, mas eu quero trabalhar, então tá, você vai servir a água, vai dando os trabalhos, mas olha, você pode entregar mensagem, entendeu? Mas devagar, o que o povo faz? Na pressa, não tem tu, vai tu mesmo, e vai jogando responsabilidade muito grande. Em hipótese alguma. Meu primeiro trabalho foi cortando legumes. Passei anos cortando legumes. Servi de sopa. Anos. Cortava, servia. Lá pelas tantas comecei a pegar as crianças para contar historinha. Comecei com 6, quando abri os olhos tinha 35. Quando abri de novo tinha 60. Eu digo, acho que estou precisando de ajuda. Foi assim, o trabalho foi aparecendo. Fale. A gente tem repetido muito isso. Hoje as instituições mais atacadas é a educação e a religião. São as duas áreas mais atacadas. E se acabaram com o cristianismo, ele conseguiu ficar até 300 e pouco. Depois disso, sumiu, desapareceu o cristianismo, mas está sendo revivido com a terceira revelação, que é o Consolador Prometido. E para muitos de nós, tem muitas casas espíritas que não tem cristianismo. Não tem. Então, as pessoas se incomodam até o fato de você estar estudando. Vamos mais um pouquinho. Ele diz, será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Eu estou trabalhando, mas você é fiel servidor do Cristo? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um servidor do Cristo? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. É aquilo que a gente costuma dizer. Quando a gente olha a casa do caminho, a gente vê aquela árvore dando bons frutos, começando a se desvirtuar um pouco com a presença de Tiago Menor. Porque quando Paulo chegou ali, Paulo se surpreendeu, porque ele via muito mais o judaísmo do que o cristianismo. Ali estava se acabando. Ali, no ano de 35, 36, 37, 38, 39, 40, o cristianismo tinha se acabado. Dentro da igreja onde nós tínhamos um apóstolo Pedro, um apóstolo João, o próprio Tiago, que ouviu da boca de Jesus. Tiago Menor, ele trouxe porque ele é tão interessante que no livro Boa Nova, quando Jesus pergunta o que os homens dizem de mim, ele, o Tiago Menor, diz, dentro da sinagoga dizem que tu és um dos profetas. Então, ou seja, mesmo ele convivendo com Jesus, sendo um dos discípulos, ele frequentava. Então ele era um seguidor das leis de Moisés, arraigado realmente. Diz no livro A Obra Paulo Estevo que Paulo várias vezes olhava para ele e via ele balbuciando as orações lá, decorada, aquela sequência. Paulo se incomodava muito com isso, porque Paulo conhecia o judaísmo. Paulo bateu de frente. Então ele diz, sou cristão para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. E às vezes, mesmo dentro de um centro espírita, dirigente disso, dirigente daquilo, perseguindo o trabalhador tal, acabando com a atividade tal. Isso quer dizer o quê? Não é cristão. Sim, mas essa atitude da criatura, do ser, do pseudo-dirigente, já mostra o quê? Que não é cristão. Porque reconhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Então, às vezes, eu me lembro uma vez, uma pessoa me chamou para conversar, e era um dirigente de uma instituição, e ele disse assim, por que você vai para a colônia Antônio Aleixo no domingo?
por que você não se direciona só a esta casa? Aí começou a falar da dirigente de lá, fulana, isso, eu ia à casa dela. E eu ouvindo aquilo daquela pessoa, eu disse, por quem esse ser humano fala? Não é pelo Cristo. Então, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. E naquele momento o fruto era muito ruim. Era de enfraquecer uma pessoa que estava fazendo um trabalho distante, querendo que fosse um trabalhador específico, apenas de uma instituição. Era de repente derrubando um outro coração, que era... Então, uma coisa assim tão... E aí você já olha para aquilo e já diz assim, essa árvore não é boa. Porque reconhece se é a árvore pelo fruto que está dando. Se nós tivéssemos esse bom senso, esse olhar, a gente começaríamos a perceber aonde que a gente está pisando. E foi isso que Paulo fez com Tiago. Ele, na hora, ele percebeu que se ele enfrentasse Tiago, ia ser um roubo. Na verdade... Aí ele fez o quê? Ele recuou, ele orou, ele pensou. Não, na reunião decisão, que a gente costuma falar, Paulo colocou Pedro. Se Pedro decida nesse momento, dependendo da resposta de Pedro, nós poderíamos ter cristianismo de Paulo e cristianismo de Tiago. E Pedro foi de uma sabedoria naquele momento tamanha, dizendo que os dois estariam certos. Mas o que Paulo fez? Paulo se afastou. Paulo não queria acordo com Tiago menor. Foi para outra cidade e ali continuou trabalhando. São duas personalidades diferentes. No final da obra, o Paulo vai entender a posição de Tiago. A posição de Tiago, e Tiago confessa-se a ele. A posição de Tiago é: se eu não tivesse feito isso, teriam destruído com a igreja o cristianismo dentro de Jerusalém. Então, no finalzinho da obra, que é tão interessante que Tiago manda uma carta pedindo ajuda de Paulo para Paulo voltar. E Paulo, o primeiro impulso de Paulo, disse: não vou. Ele não gostava de Tiago. Não vou. Paulo. E aí ele, naquela dúvida, disse: vou abrir o pergaminho. Quando ele abre o pergaminho, está lá: reconcilia-te com o teu inimigo. Aí ele vai. A orientação espiritual, ela vinha e dava as coordenadas para o Paulo. Ele era dócil a essas, porque às vezes a gente abre o livro diz e a gente... E os livros dizem para nós, né? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada, ou seja, não vai ficar muito tempo. Aquela árvore vai sair dali. Lembra do símbolo da árvore que nós falamos no início? Se a árvore não tem bons frutos, ela é cortada e jogada. Cadê o Império Romano? Cadê os Césares? Cadê os líderes que não eram líderes? Acabou. Cadê o Públio? Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? São do mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Como que você pode pegar o Consolador prometido e fazer dele uma verdadeira tortura? É Consolador prometido. Então, às vezes nós somos muito... O cristianismo, tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa
mas os jardineiros são maus. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-las de acordo com as suas necessidades. Talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais os produzem. O viajor sedento, que se detém sob a sua sombra à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente se depara com uma ramagem árida, pronunciando tempestade. Em vão pede o fruto de vida à árvore da vida. Ressecadas, as folhas caem, a mão do homem tanto as manipulou que as queimou. Falando aqui da religião, né? Se nós pegarmos a Idade Média, isso quer dizer, cortaram a árvore, queimaram a árvore, talharam. Não tinha mais cristianismo nenhum na Idade Média. Matava em nome do Cristo, matava em nome de Deus. Ninguém tinha acesso às informações que estavam no Novo e no Antigo Testamento. Tudo em latim, só os padres e sacerdotes conheciam. Dentro das missas, aquilo via um pedacinho do texto, até hoje ainda é só aqueles folhetinhos, né? Via uns textos tudo recortado, você só lê aquilo e pronto. E agora está na língua natal, mas antes era tudo em latim. Ninguém sabia. O sacerdote fazia de costa. Todo mundo tinha que dizer amém. Tudo decorado. É isso que ele está falando, quando eles disseram, quiseram adaptá-la ao cristianismo, essa árvore, às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Quantas coisas foram cortadas de dentro do Novo Testamento, inclusive a reencarnação? Quantas palavras trocadas? Talharam-na, está falando do cristianismo, rebaixaram-na, cristianismo, mutilaram-na, saíram cortando tudo. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais produzem nada. E isso nós ainda temos, acho que nós passamos tantos séculos ali sendo controlado, não é falando mal da igreja, mas é uma realidade, porque essa história. Sendo quantas pessoas buscavam o sacerdócio só pelo poder? Só pelo poder, porque o poder estava dentro da igreja romana. Éramos escravos disso. E aí o que acontece? Mesmo nós, dentro da doutrina espírita, nós queremos um padre. Impressionante, nós queremos um padre, nós queremos nos confessar, queremos a permissão do padre. Você vê alguma, parece Carola, é Carola que dá o nome, né? Parece Carola dentro do centro espírita, buscando o presidente da casa todo o tempo, aquela coisinha só faz se o presidente concordar, isso é atavismo, isso é comportamento antigo ainda, de igrejismo. Eu não, vocês. Também não. Igrejismo, entendeste? E não é assim. A outra coisa, o livro está para todos. Não está limitado na mão de ninguém. O máximo que eu posso fazer, olha, eu não estou entendendo, eu vou procurar alguém para me explicar, mas eu estou com o livro em mãos. O viajor sedento, com essa sede, né? O viajor sedento que se detém sob a sua sombra, à procura do fruto da esperança, falando dessa árvore, falando do cristianismo, tá? Capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente se depara com uma ramagem árida. Pensa aqueles matinhos assim, seco, prenunciando tempestade. Em vão pede o fruto de vida à árvore da vida.
ressecadas, as folhas caem. A mão do homem tanto as manipulou que as queimou. Manipularam tanto o cristianismo, tanto, desapareceu. E é esse cuidado que nós temos que ter com a doutrina espírita, para não se fazer a mesma coisa. Por que nós insistimos em estudar as obras básicas, as obras subsidiárias sérias? Fizemos o EOS, tem esse compromisso com a própria consciência. Vamos estudar Kardec, vamos estudar Emmanuel, vamos estudar André Luiz, vamos estudar Humberto de Campos. Precisamos estudar essas obras, porque hoje em dia o que está acontecendo? Pouquíssimos estudos de obras básicas. As pessoas se arvoram ao trabalho sem ter absolutamente nenhum conhecimento de uma obra básica séria. Quando vai estudar, estuda um livro que não é espírita, mas é espiritualista, rotulado em espírita, vai aprendendo as coisas todas erradas, daqui a pouco acabou. Então, enquanto nós estivermos encarnados e com força física, vamos estar batendo sempre nessa tecla. Vamos estudar as obras básicas, vamos estudar. Eu, particularmente, não me permito estudar qualquer coisa que não seja obra básica e obras subsidiárias sérias. Eu não perco tempo com outra coisa. Entendeu? Foi bom o nosso estudo? Deu para aprender alguma coisa? Então, vamos parar aqui nesse parágrafo. No próximo estudo nós vamos dar continuidade. E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade.